Eu amo histórias inspiradoras e agora cada um dos meus amigos que se deparam com uma grande história já entra em contato comigo e fala assim: Cá, essa história tem que estar no programa Cá Entre Nós. Bem-vindos! Mais um programa Cá Entre Nós para vocês, com uma grande empreendedora de Ribeirão Preto, uma mulher que foi reconhecida no momento em que ela estava fazendo uma venda. É isso mesmo, um cliente da Fátima, que está aqui comigo hoje, entrou em contato comigo e falou: Cá, essa mulher está me vendendo um colchão e você não pode perder a história de vida da Fátima. Fátima, muito obrigada por você ter aceito o meu convite de estar aqui e de compartilhar com todos nós a sua grande história de sucesso, de empreendedorismo. Eu quero te agradecer por estar aqui e quero começar te perguntando por que você acha que o Rogério considerou que a sua história tinha que estar aqui, ó, no programa Cá Entre Nós. Bom, primeiro, Karina, eu quero agradecer pela oportunidade e através da vida do Rogério e da Valéria, que esteve na loja para adquirir um colchão. Na verdade, não foi fácil vender para eles, né? Consolidar a venda, mas assim, com o nosso carisma, a nossa trajetória, a minha história de vida, foi que sensibilizou ele, o meu trabalho, e ele fechou conosco. E aí falou de você, né? Por isso nós estamos aqui. E foi assim, maravilhoso. Vamos entender melhor que história é essa que faz com que, quando alguém escuta, como foi o caso do Rogério e da Valéria, chama a atenção. O que você considera, Fátima, que na sua história faz as pessoas pararem para te ouvir? Na verdade, a simplicidade, né, Karina? Eu venho de uma família muito simples e que aos 14 anos eu comecei a trabalhar como doméstica e aos 16 anos meu pai leva nós para o Mato Grosso, falando que íamos ter uma vida melhor. E chegando lá, nós tivemos que voltar a trabalhar novamente de doméstica. Voltamos novamente para o estado de São Paulo e fomos morar em Serra Azul, uma cidade bem pequena, próxima aqui da região. E sendo lá, piorou ainda. Por quê? Porque nós tivemos que apanhar laranja. Eu e a minha irmã. E logo aí, essa idade, eu já estava aproximadamente com 17 anos. E naquela época era muito difícil entrar, né, para a área do comércio. E desde aquele dia que eu fui apanhar laranja com a minha irmã, eu falei: eu não vou apanhar laranja, eu não vou ser doméstica, eu vou ser vendedora. E aí eu tive a minha primeira oportunidade ali no Mercado Central, né, numa loja de calçados, e ali começou a minha paixão pela venda, né, a brotar, a surgir. E aí eu nunca fui conformada em estar sempre para trás, eu sempre quis estar na frente. Até que chegou um ponto, né, que passou-se os anos, eu me casei. Sou mãe de 2 lindos filhos e tenho 4 netos. E chegou ao ponto de eu sair do comércio e entrar para a área da região. Fui trabalhar na região. Peguei uma região que era considerada mais difícil. Ainda né? em Serra Azul, Fátima? Não, aí já tinha voltado para Ribeirão, porque eu vim e arrumei essa oportunidade lá no Mercadão. Fiquei alguns anos no comércio, né? E depois surgiu a oportunidade, através do reconhecimento de uma gerente, e me dá a oportunidade para eu ir trabalhar na região. Eu trabalhei na região de Ribeirão Preto, peguei a pior na ocasião, né? Que ela falava: Fá, lá é complicado. Mas eu falei: Carmen, me dá uma oportunidade. E ela me deu. E aquela região que era a pior, ela virou a melhor. Ela, dali em diante, foi assim, ó, só frutificando. O que você vendia nessa época pelo Mercadão, Fátima? Pelo Mercadão eu vendia sapato. Depois aí eu fui para lojas de roupa, até chegar nessa época de ir para a região vender tecidos no atacado, né? E aí, nessa trajetória, conheci a região de Ribeirão Preto toda. E foi nascendo o desejo cada vez mais. E aí os sonhos, né? Os filhos, em ter a minha casa própria. Eu desenhava minha casa no papel e eu falava: é essa que eu quero. Até que chegou o dia que, né, através do trabalho, eu consegui. E passou-se mais alguns anos, aí aproximadamente uns 5 anos, eu fui vender fita de vídeo para locadora.
Fita de videocassete? Isso! Fátima, eu já trabalhei numa locadora. Então, e aí fui atender um dos clientes e naquela ocasião ele não pôde me atender naquele lugar. E aí a secretária me disse, Fátima, hoje ele não vai poder te atender aqui, e me direcionou para uma outra academia. Eu fui atendê-lo e uma placa me chamou a atenção numa loja de lingerie, atacado e varejo. E eu vi aquelas peças lindas com bordado em gripir, né? Na volta eu passei lá e fui conversar com a moça. Eu falei, vocês têm atacado? Ela falou, sim. Falei, vocês têm vendedores na região? Ela falou, olha, Fátima, os donos vão estar aqui no sábado, vem até aqui. Foi ali então que eu comecei a vender as lingeries, né? Tudo na pronta entrega, ver sacoleira. Fiz um trabalho enorme na região aqui com as lingeries. Até que essa indústria era de Fortaleza. E aí começou a sair a moda do sutiã de silicone, das alcinhas de strass, e eles ficaram um pouco ultrapassados. Eu falei, eu não posso parar, eu tenho que prosseguir. Até que então eu resolvi a montar a minha própria confecção. Comecei terceirizando, depois aí eu montei o meu próprio maquinário, né? Você vendia lingerie ou roupas em geral, Fátima? Não, somente as lingerie, porque aí eu foquei somente nas lingerie. Ao ponto de, tipo assim, fazer 1.200 peças por semana e chegar, tipo, na quinta-feira não ter mais para vender. E foi muito bom. Até que eu sofri, né, um fato de assalto que me levou a ficar endividada. Por quê? Porque levaram o meu carro com tudo que eu tinha. Levaram o carro do meu esposo, com tudo que nós tínhamos, porque a gente trabalhava junto. E aí eu comecei a ter dificuldades, passar dificuldades financeiras, mas eu não desisti, Karina. Eu falei, eu não vou parar. Eu continuei e através dessa forma de continuar, eu abri uma atacado e varejo lá na Avenida Saudade. E ali tinha uma loja de colchão, na qual das pessoas que trabalhava com colchão começou a me observar. E ele falou com o meu esposo, ele falou, eu gostaria de conversar com sua esposa, né? Aí o meu esposo me chamou, fomos conversar e eu perguntei para ele como que funciona. Porque então até aí, gente, eu estava literalmente quebrada, mas não parada. E aí ele me fez a proposta, eu falei para ele me dar 3 dias. Com 3 dias eu voltei, conversei com ele, falei, como que funciona? Ele me apresentou o plano de negócio, eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, nós não precisamos de dinheiro. Nós precisamos do seu trabalho. Eu falei, então pode marcar a reunião, porque na verdade ele não era o executivo. O executivo, exatamente. Ele era um lojista de colchão. E assim foi marcado a reunião, nós fomos, participamos. E ali, quando eu conversei com os diretores daquela empresa, parecia que eu conhecia ele há anos. Foi aquele laço, aquele vínculo gostoso, sabe? E eles, depois de longo papo, né, aquela conversa gostosa, eles falaram, olha, vai procurar o ponto, você é quem nós precisamos para estar do nosso lado. E aí começou a jornada de procurar o ponto em Ribeirão Preto. E olha daqui, olha de lá, até que um dia, né, assim, ó, depois de 3 meses, viu? Eu achei, então, até que não era para... Eu falei, ai, mas tá demorando tanto, né? Nada eles aprovavam, mas eu não entendi o porquê. Porque tem que ter uma visão, né, do lugar certo, do lugar ideal. Não é abrir por abrir. Até que apareceu a unidade da Meira Júnior com Henrique Dumont. E eu apresentei para eles. Quando eu apresentei, eles falaram, é aqui que vai ser a sua loja. E lá nós estamos há 10 anos, e após isso, os anos foram passando. Hoje, eu sempre tive um lema comigo. Por que não estender as mãos para as pessoas? Por que não ajudar? Por que não, olha, é aqui, é ali, vai, incentivar? Porque o empreendedorismo, ele está dentro de mim. E se eu te contar a minha história, porque, olha só, com 13 anos, eu não estudava mais, porque o meu pai e minha mãe não tinham condições. Eu morava num bairro de periferia muito pobre, e eu não tinha uniforme, eu não tinha um livro. Então eu fui motivada, assim, a ter que parar, porque a diretora não deixava eu entrar na escola. Então eu parei na metade da 5ª série. E foi ali que ficou os meus estudos. Mas a minha força de vontade,
o meu desejo de prosseguir, de coragem, de fé, foi maior do que os estudos. Não parou na quinta série, né? Não parou na quinta série, Karina. Eu falo que a experiência que eu venho vivendo dia após dias, ela é uma faculdade na minha vida, né? Então, Fátima, você só tem até a quinta série? eu só tenho até a quinta série na metade, né, Karina? Porque não é nem inteira. Então até a quarta. Isso, até a quarta. Então, gente, tem tanta coisa nessa história para explorarmos juntos aqui que eu estava, né, aqui me perguntando. Se não foi os estudos, o que que foi? O que da Fátima que você considera que te ajudou a chegar até aqui? Bom, Karina, primeiro, antes da Fátima, eu coloco Deus, né? Ele que é a minha base. E a vontade, a garra, a perseverança, não ao comodismo de forma alguma e não parar. Eu tenho dentro de mim uma inquietude empresarial de poder prosseguir. Isso é o que me move. E a minha família, né? Meu esposo, os meus filhos e agora os meus netos. Fátima, fiquei aqui com você, fui com você no assalto. Quando levaram, eu entendi, acho que foi o seu carro e o carro do seu marido. Isso. E levaram tudo. Tudo porque a gente trabalhava com as lingeries na pronta entrega. Nós produzíamos uma semana, Punha no carro? colocava no carro, lotava os carros e ia para a região. Então, literalmente, levaram tudo. E fora as coisas da minha casa que levaram tudo. Então, assim, eu fiquei com o dia e a noite, mas fiquei com a vontade, com a coragem. Ficou com o mais importante. Nesse momento em que você já tinha se esforçado muito, tinha encontrado um negócio promissor, tinha depositado dinheiro, energia, tinha criado uma estrutura. Nesse momento em que você perde tudo isso, te dá vontade de parar? Para mim não deu. Para mim, aliás, me deu mais força. Por quê? Às vezes a gente leva um passo para trás que é para você, pô, não vai dar certo. Mas no meu caso, não. Eu falei assim, eu vou vencer. Aconteceu uma vez, vai acontecer a segunda vez. Vamos para cima. E como é que foi essa mudança? Né, porque você mudou durante a sua trajetória de trabalho aí, você me conta o que é muito normal. A gente não tem o mapa da mina, né, Fátima? A gente vai descobrindo ao longo do caminho qual é o nosso negócio. Então você foi, começou antes, né? Mas eu lembro aqui de você contar dos sapatos, dos tecidos, das lingeries para os colchões, né? E o que você identificou em matéria de oportunidade de negócio dessa passagem da lingerie para o colchão? A oportunidade, Karina, de eu ter pessoas por trás de mim, porque como, por exemplo, eu não tinha o financeiro, era tudo eu que fazia. Financeiro, modelo, comprar tecido, ir para São Paulo, e tudo isso era Fátima, né? E com os colchões, eu já tenho um trabalho diferente. Tinha uma estrutura por trás de Exatamente, você. tem uma estrutura por trás de mim, né? Então, assim, uma dica muito boa. Se você que, por exemplo, está passando por um período de dificuldade, procure ajuda. Eu tive essa ajuda e assim foi muito bom, é muito bom. Ajuda no financeiro, ajuda na compra, ajuda em manter o seu negócio, participar de reuniões, estar sempre presente e cuidar com carinho. Por quê? Quando a gente faz tudo com carinho, as coisas naturalmente elas acontecem. E hoje nos colchões eu lido com a saúde das pessoas, né? Do meu cliente amigo, eu tenho clientes amigos, eles não são só meus clientes. E ali eu estou lidando com a saúde dele, então eu tenho que fazer o melhor para ele. O meu cliente é o meu patrimônio. Você ainda trabalha em família, Fátima? Sim, trabalhamos. Quem faz parte da tua empresa? Você? Olha, hoje na unidade que eu fico é eu e a Rafaela, minha sobrinha. Sobrinha. Isso. Aí nós temos uma unidade, porque hoje eu tenho 6 lojas que, por exemplo, uma fica o meu irmão e minha cunhada, que são deles. Outra fica minhas sobrinhas, que todos eles, eu fui falando e eles vieram trabalhar comigo, né? Por exemplo, eles têm as unidades deles e eu tenho as minhas. Os meus filhos, né? Eu tenho 2, o Diego e o Murilo. O Diego numa unidade, o Murilo na outra. As minhas noras também entrou no negócio e são umas filhas. E assim também
Agora, em um futuro muito breve, nós estamos inaugurando mais uma unidade. E de quem vai ser essa? Essa vai ser assim, ó, nós vamos ficar, eu e o meu filho mais velho, nós vamos assumir juntos. Fátima, como a gente está falando aqui de trabalho em família, tem conflitos? Na minha família, não. Eu falo assim, ó, tem aquele momento que às vezes a gente está no final de semana, começa a se falar de colchão e de repente eu falo assim, olha, hoje é domingo, né? Por quê? Porque a gente tem que separar, né? Fechar a gaveta. Graças a Deus, Karina, nós temos uma família assim muito abençoada. Legal você falar isso porque é uma dica importante para quem está nos assistindo, né? Você tem uma experiência, uma trajetória de empresa familiar grande e um caminho que vocês encontraram para minimizar conflitos é dividir as coisas. Dividir as coisas. O que é do trabalho fica no trabalho e o que é do domingo vai com a gente para a mesa do almoço de domingo, né? Isso. Fátima, que característica você tem que você considera que contribui para o teu sucesso? Simplicidade. Ser simples. Aonde você vê que você é simples? No meu jeito mesmo, né, de tratar as pessoas, no meu dia a dia, né, eu não preciso, tipo assim, é a simplicidade. E você falou aqui muito sobre a importância do bom profissional da área comercial. Você é uma mulher da área comercial, você é uma vendedora. Né? Além de dona do negócio, uma das suas habilidades está na área comercial. O que você considera imprescindível para um bom profissional da área de vendas, Fátima? Vontade, desejo, ousadia, coragem, tudo isso. Tem um caso em que a venda estava muito difícil e você conseguiu trazer o pedido para casa? Vários, Karina. Eu tenho, assim, experiências maravilhosas, né? Uma delas foi a do Rogério, né? Que eu fiquei com o nosso... Quem deu início ao atendimento foi a Rafaela. E aí depois eu entrei e ali nós começamos a conversar e assim, é uma delas. E assim, nesses 10 anos de loja, né, do ramo colchoeiro, são várias, Karina, várias. E o que você considera que faz você crescer e ter essa vontade de abrir mais lojas? São 9, não são todas suas, mas são lojas da família. Sim. Em que você considera que está centrado esse teu desejo de crescer? Porque ele parece que não para. Não para. Na verdade, o movimento, ele gera o movimento, né? Então, eu nasci no movimento. E eu quero gerar cada vez mais movimento e oportunidades, porque quando, por exemplo, a gente abre mais uma unidade, eu não estou gerando só oportunidade para a Fátima, eu estou gerando oportunidade para outras pessoas também, né? E eu falo assim, ó, várias pessoas já fizeram treinamento comigo na área lá da venda do colchão, e assim, é gratificante, como eu tenho gratidão em ver uma pessoa que tem vontade e que chega de uma forma e que sai de outra. É muito bom. Fátima, e você tem alguma dificuldade para lidar com pessoas? Porque eu imagino que você tem uma equipe, além dos familiares, outras pessoas fazem parte do negócio. Você tem alguma dificuldade em lidar com as pessoas? Então, hoje assim, como a loja de colchão, ela não é aquela loja como de confecção, né, que tem aquele movimento o dia todo. Então, nós temos mais família. Agora, com essa abertura dessa nova unidade, é que nós estamos já treinando 2 pessoas para estar trabalhando conosco. Então, assim, eu sempre acredito que eu não vou ter. Por quê? Eu vou dar a oportunidade e vou explicar, né? Se a pessoa pegar, eu acredito que eu não vou ter dificuldade. E nós temos que saber diferenciar, né, Karina? Se vai ser saudável para o nosso... Quem é que vai fazer para que o nosso negócio continue saudável e quem não vai? Né? Vai ficar conosco aquele que fizer o nosso negócio continuar saudável cada vez mais. Perfeito. O que você considera imprescindível para um negócio dar certo? Sempre a vontade. Sempre a vontade, a garra, né? A vontade, a coragem. Porque tem os dias bons e tem os dias maus.
mas nós devemos ter raízes. Opa, hoje eu fui para minha casa, ser grato sempre. Saia do seu trabalho agradecendo. Saia da sua casa também agradecendo. E se você voltar para casa sem, no caso o colchão, se você voltar sem nenhum pedido, hoje eu não vendi, mas amanhã é um novo dia, o sol nasceu novamente, vamos, né? Novas oportunidades aparecem, não abaixe a cabeça. Nós devemos voar sempre como águia, sempre por cima, né? E nos fortalecer. Fátima, quando você pensa no seu trabalho, no seu empenho, na sua equipe, na sua empresa, você considera que as 9 lojas é o limite ou você ainda gostaria de ter um número maior de lojas? Nós sempre desejamos ter um número maior de lojas, né? Inclusive que quando eu fui conversar com os diretores, né? São várias lojas no Brasil, aproximadamente umas 110. E na conversa eu falei para ele, nós vamos ser o maior vendedor de colchão do Brasil. Esse é o meu desejo. Não só pela Fátima, mas por eles também, ter me dado a oportunidade. Ai, eu tô doida para saber se tem um ranking, em que posição desse ranking você tá. Você já é a maior vendedora de colchões do Brasil? Eu vou colocar dentro de mim que eu já sou. Eu já sou. E assim, a gente recebeu já no decorrer desses 10 anos alguns prêmios, né? Isso é muito gratificante. Recebi o ano passado, em outubro, quando a loja completou os 10 anos, uma placa maravilhosa. Tudo isso é muito gratificante, né? Para nós. É uma trajetória de esforço, é uma trajetória de simplicidade, mas sem sombra de dúvidas é uma trajetória de sucesso. Você sempre imaginou que você seria um sucesso, Fátima? Eu sempre trabalhei para isso, Karina. Então, eu penso que o sucesso, ele é um retorno daquilo que você faz. É o retorno. Nessa trajetória, não só da venda de colchões, mas durante toda a tua trajetória de vida, algumas pessoas costumam marcar, em geral são várias, mas quando você pensa que a gente está revisitando a tua história, aparecem na sua mente pessoas que te ajudaram em momentos-chave? Olha, eu vou dizer assim, nessa minha trajetória, eu me inspirei muito em uma pessoa. Eu tenho as irmãs da minha mãe e 3 dela sempre vendeu roupa, de porta em porta. Mas, porém, tem uma delas que eu falo que ela foi a minha inspiração. Inclusive, eu pareço mais filha dela do que da minha mãe, e a minha tia Toninha. E ali, ela é uma empreendedora que nasceu na roça, no sítio, mas tem um empreendedorismo dentro daquela mulher que ela me inspirou de menina para eu chegar até aqui hoje, né? E assim, e também, né, as pessoas que me deram a oportunidade, os meus diretores, os meus gestores, os meus parceiros de negócio, é isso. Fátima, como você tem muitas dicas de empreendedorismo, você tem uma história, uma trajetória de muito sucesso. Tem muita gente nos assistindo que tem vontade de abrir um negócio e que às vezes parou lá quando o seu carro foi roubado. São pessoas que muitas vezes faliram. Eu queria que você deixasse uma dica para as pessoas que precisam continuar. O que você tem a dizer? Quem tem o empreendedorismo dentro dele, é só buscar. Uma dica: quando for dormir, memorize aquilo que você quer. Pode ter certeza que algo vai começar a fluir na sua vida. Memorize aquilo que você quer, entrega para ele e algo vai acontecer de novo, tá? Como diz, aconteceu uma vez, vai acontecer pela segunda. Não pare, não desista. Qualquer coisa, eu, Karina, me coloco à disposição. Se alguém quiser conversar comigo, achar legal, estou à disposição. Fátima, você já vai deixar aqui, inclusive, as suas redes sociais, como a gente te encontra. Mas antes disso, eu queria que você dissesse, como seus filhos eles estão muito ligados ao negócio, o que você vê da Fátima que ficou como fruto para a vida dos seus filhos?
como fruto para a vida deles, eu tipo assim, quando eles eram pequenos, né, essa forma de trabalhar e sempre ficar muito fora, eu não pude acompanhá-los, né, então nós não tínhamos nem casa para morar. Então eu falei: "Não, não é isso que eu quero para eles". E eu sempre viajei fazendo, vamos criar, vamos fazer. E aí eles sempre foram olhando tudo isso, e eu sempre falei para eles: "Sejam honesto, tá? Que as outras coisas vão acontecer". E aí, quando eles já ficaram na fase de adolescência, foi na época da lingerie. Então eu colocava um com a tesourinha para tirar linha, outra para embalar, outro para colocar etiqueta, então eu sempre envolvi eles. Inclusive até o meu esposo, né? Ele trabalhou durante 10 anos numa empresa, mas quando nós começamos com a lingerie, eu também envolvi ele. E é isso. Depois o Diego começou a namorar a Luciana, e ela, então, na ocasião não trabalhava. Eu falei: "Lu, vamos vender?". Ela falou assim: "Ai, se a minha mãe deixar, né, é muito mimada". Conversei com a mãe dela, nós abrimos uma loja na Dom Pedro de lingerie e a Luciana foi tomar conta. De vendedora da lingerie, a Luciana aprendeu a cortar, a modelar, a sentar em todas as máquinas e fazer uma peça inteira do começo ao fim. Hoje ela fica numa das unidades. Então eles sempre estiveram comigo. E o meu mais novo, né, o Murilo, também não dava brecha, não, vai trabalhar, vamos, vamos, nós temos que vencer. E depois aí o Murilo também namorou, a namorada dele também na ocasião, quando começou, era de Serra Azul, né, que a minha família é de lá, e eu perguntei para Gabriela: "Gabriela, quer vender colchão?". Ela: "Ai, quero". Eu falei: "Então você vai virar a melhor vendedora de colchão do mundo", né, como quem diz, né, de Ribeirão, né. E hoje a Gabriela, ela é um avião, né, super carismática, é isso. As minhas sobrinhas, né, eu tenho 2 sobrinhas, né, a Rafa, ela trabalha comigo, que é uma sobrinha, e eu tenho a Pamela e a Isabela, que cresceram comigo também quando eu ia para buscar tecidos, né, eu levava elas comigo, elas sempre foram envolvidas. Hoje as 2 também têm a unidade delas, uma graça de pessoas, muito boa. E os meus irmãos. Enfim, Karina, eu trouxe Todo todo mundo. mundo, todo mundo. E acho que você trouxe uma palavra aqui que, quando te pergunto o que ficou de você nos seus filhos, eu gravei aqui a palavra honestidade, né? Porque você trouxe isso aqui no teu discurso e você não falou claramente isso, mas dá para a gente perceber que a sua história é uma história honesta. Sim. Tudo que você construiu é com base no seu esforço pessoal, na sua dedicação, na sua entrega e no seu empenho com aquilo que você faz. Sim. É você amar aquilo que você faz, né. Inclusive, assim, na trajetória da lingerie, nós viajávamos de terça a sábado. Por quê? De segunda montava a sacola, na sexta parava as vendas e no sábado eu ia para a confecção. E às vezes eu terceirizava fora de Ribeirão, né, no estado de Minas, e eu ia buscá-las lá nos sítios, né, tinham sítios que tinham as confecções, eu ia buscar, chegava às vezes 8 horas da noite na minha casa, e eu falava para o meu marido: "Desce as sacolas, vai descansar". "Desce, eu quero ver". Eu ia ver cada uma, sabe, aquele amor envolvido. E depois, partindo para os colchões, ali na unidade primeira que nós inauguramos, eu não me contive em ficar só ali. Nós fizemos feirões de colchões. Eu fiz feirão no Novo Shopping, fiquei ali uns 3 anos e pouco. Eu fiz feirão dentro de um hipermercado em Ribeirão, ficamos ali mais alguns anos. Então é isso, realmente é se doar, né, e as coisas acontecem. Uma aula de empreendedorismo, de venda, de vontade para quem quer fazer, não importa as condições. A Fátima está contando aqui para a gente que é possível criar e fazer acontecer com o que você tem. Fátima, como a gente pode te encontrar nas redes sociais? Deixa o seu Instagram para que a gente possa conhecer ainda mais sobre você. É Fátima Cruz Souza. E a da loja dos colchões, quer deixar? Opa! Ortossono Meira Júnior JR no Instagram. Fátima, eu queria que você deixasse algumas palavras finais para quem está nos assistindo. E aquilo que, às vezes, do caminho, antes de chegar aqui, pode ser que você veio pensando: não posso deixar de falar isso. Talvez tenha ficado aí alguma coisa e você tenha aí um tempinho para deixar suas considerações finais.
Bom, em primeira mão, quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com você, né? E a palavra que eu vou deixar para vocês: não desistam. Não desistam. Não desistam. É isso. Se você gosta de histórias inspiradoras, de mulheres grandes, de gente que faz, pessoas de fé, coragem, aqui é o seu lugar. Programa Cá Entre Nós. Esse foi mais um programa para vocês e eu já estou te esperando no próximo episódio. Um beijo e até o próximo Cá Entre Nós.